Que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, nosso modelo e guia, possa estar sempre conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos ajudando nesse processo de autoconhecimento e reforma íntima. Possa também olhar por todo o nosso planeta Terra, que a nossa pequena prece e vibração possa envolver esse planeta Terra, suavizando as dores, reerguendo os corações, e também, Senhor, pacificando os corações, muitos corações que ainda são tão bélicos, tão violentos, que a nossa pequena prece, oração, vibração, possa envolver a todos esses irmãos, principalmente os países em que se encontram em guerras. Gratidão por tudo que temos nós recebido ao longo da nossa reencarnação, e que essa paz, esse amor continue entre todos nós hoje e sempre. Muito obrigada. Gente, uma boa noite a todos que foram chegando aí. Não sei se hoje a gente vai conseguir terminar, espero que sim, mas vamos lá. Só para lembrar, esse é o sumário. Hoje a gente vai estar fazendo o terceiro e quarto item, mas que tem bastante informação, mas vamos ver se a gente consegue dar conta. Esse é só o índice das ilustrações, todas elas foram colocadas nos slides, inclusive até coloquei algumas coisas extras, que é do outro livro dela, Imagem do Além, tá bom? Muito bem, e foram entregues essas 3 perguntas lá, porque eu deixei um link para vocês, de um formulário do Google, para aqueles que desejassem fazer pergunta. Uma das primeiras perguntas é: se o espírito já estava na colônia Nosso Lar, e ao reencarnar falha completamente, ao desencarnar poderá voltar para a colônia e lá ser ajudado, ou irá para outra colônia? Então, espera aí que eu vou andar um pouquinho os slides. A gente volta para a mesma colônia. Só que o que acontece? Se a gente errou muito, a gente vai se encontrar incompatível vibratoriamente para ingressar na colônia. Então, por essa incompatibilidade vibratória, existe nos diversos níveis que tem nos umbrais, que a gente vai ver essa noite, né, que nós temos umbral fino, onde fica o nosso lar, umbral médio, umbral grosso, trevas. Nessas dimensões conscienciais, existe o que se chama posto de socorro. Todo posto de socorro está vinculado a uma colônia espiritual. Então, quando a gente desencarna numa condição muito ruim, a gente vai ser acolhido pelo posto de socorro, que está ligado à colônia de onde a gente veio, para tentar ver se a gente consegue se reequilibrar, e, quando possível, a gente retorna para a colônia de origem, ou não, ou ali mesmo se prepara para reencarnar o mais breve possível. Mas, quando é possível recuperar totalmente, recupera-se e retorna para a colônia espiritual, tá? Então, essa é a primeira pergunta que eu já respondi. Segunda, quem determina se vai para nosso lar ou para outro local, ou para qualquer outro local? Quem determina é o nosso nível de consciência. Ele que determina. A gente vai ver essa noite os diversos níveis conscienciais, essas dimensões vibratórias que se encontram ao redor da nossa Terra, e a gente vai exatamente para o ponto em que há uma afinidade. Então, por isso que existem muitas dimensões ao redor da Terra. Então, ninguém determina, quem determina é sempre a gente. A gente determina o nosso futuro, a gente determina se a gente é feliz ou infeliz. A gente que determina. A partir do momento em que ganhamos livre-arbítrio, a gente ganha a opção de escolher pelo bem ou pelo mal. Então, somos sempre nós que determinamos o nosso futuro. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A outra pergunta foi: crianças pequenas têm mais propensão, de 9 a 10 anos, a receber assédio de entidades ruins? Pesadelos podem ser isso? Bom, primeira coisa que a criança que está ali, ela é um espírito imortal, é isso que a gente precisa compreender, tá? Tem um livro da Sueli Calda Schubert que vai falar só sobre obsessão em crianças. Para quem tem filhos pequenos, vale a pena ler. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Uma criança pode nascer obsidiada? Pode nascer. E, às vezes, os pesadelos dizem respeito a esses processos de obsessão? Sim, sim. O que os pais devem fazer?
Os pais, em posse disso, sabendo que o filho é um espírito imortal, ele está numa fase biológica chamada criança, mas ele não é criança, ele é um espírito imortal. Ela deve se utilizar da prece antes de dormir para essa criança todo dia se tornar uma rotina, ler uma pequena história moralizada, enfim. Enfim, fazer o culto do lar da casa, mesmo quem não é espírita, pode pegar um Novo Testamento ou o Velho e criar o hábito de ler uma pequena passagem, fazer uma reflexão e fazer prece. Porque a espiritualidade é sem fronteiras, não é só para os espíritos, para os espíritas que ela funciona, né? Então, a criança já pode nascer obsidiada, o pesadelo pode ser sim, pode, não quer dizer que seja sempre essa causa, né? Mas ela pode ser sim um indício de obsessão. Então, nesses casos, é isso que a gente aconselha. Aos pais que são adeptos ou simpatizantes da doutrina espírita, aí devem procurar uma casa espírita e, de preferência, colocar o nome dessa criança na desobsessão para ver se há alguma interferência real ou não. Aos que não são, a gente sabe que a prece, a fé, as boas obras são suficientes para afastar ou para minimizar os processos. No entendimento que se a criança já nasce obsidiado, ela vai precisar, ao longo da vida dela, fazer o autoconhecimento e a reforma íntima para fechar essa porta chamada obsessão para sempre. Tá? Então, se o caso não respondi, depois me avisem, por favor. Desculpa. Boa noite, desculpe o atraso. Boa noite, Elisa, sem problemas. Só um minutinho, gente, que eu apertei um botão errado aqui, mas tudo bem. Olha, essa imagem eu botei embaixo dos slides, foi feita pela IA, tá? Então, eu gosto de colocar, porque hoje tem tanta coisa, isso aqui é do filme. Agora nós vamos ver detalhes, desculpa, da colônia espiritual Nosso Lar. Espero que isso não tenha saído aí. Saiu outra coisa sem ser slide? Não, né? Muito bem. Detalhes da cidade extraído das obras de André Luiz, tá? Então, nós vamos ver algumas particularidades, porém não vou poder aprofundar. Quem quiser, eu vou deixar lá no grupo, tem um podcast de todas as aulas que eu dei do livro Nosso Lar, mas eu não vou ter como aprofundar, porque aqui não vem ao caso, senão eu daria a obra novamente, né? Mas a gente vai ver alguns detalhes que são interessantes e que constam nesse livro, por isso eu trouxe. Antes de mais nada, é entender a extensão. Lembra que tem 1 milhão de habitantes na colônia espiritual Nosso Lar? Ela abrange a cidade do Rio de Janeiro, Campos, Itaperuna e Petrópolis, né? Um dos portais de entrada da colônia espiritual Nosso Lar, isso está lá no livro Nosso Lar, é pela Serra de Petrópolis. Então, para a gente ver o quanto que essa colônia é grande, ela é muito grande, né? Olha a área que ela vai ocupar. Eu fiz esse círculo aí para a gente ter uma noção, ter uma abrangência, tá bom? Só falar um instante, esse círculo aí não entrou São João da Barra, e está fora. Pode ser, mas é que eu sei como é que é, foi o Google Maps que me deu. Teve pessoa de fora. Eu não sei, porque São João da Barra é estado do Rio? É, né? Não sei. Aí eu só vou te dizer que foi o que o Google Maps me deu, tá? Então, eu botei aí, tá? Mas fica tranquilo. Não, tá passando por aí, tá? Porque é o estado do Rio todo, né? Principalmente é o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, desculpa, né? É a cidade do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna, e na cidade do Rio de Janeiro ele pega também Petrópolis, é o que a gente tem notícia, tá bom? Os slides eu vou disponibilizar para vocês de novo, tá? Não vai ficar nada guardado comigo, não precisam nem se preocupar. Slide guardado não serve para nada. Entrada para Nosso Lar. Aqui, essa entrada, ela diz respeito quando o André Luiz, ele estava no umbral, lembra? Que ele passou 8 anos ou 9, agora eu não lembro a conta certa, no umbral. É 8, Edilene? 8 anos no umbral, obrigada. E um belo dia, quando ele se arrepende, começa a fazer uma prece, ele vê o Clarencio. Então, você vê, tem que ter o arrependimento e a vontade, né, de buscar Deus, é um mínimo de equilíbrio para entrar na colônia espiritual Nosso Lar. Então, o André Luiz, ele sai do umbral, onde ele se encontrava, provavelmente bem mais abaixo, né, não no umbral fino, e ele é levado pelo Clarence para o Nosso Lar. Aqui, ó, nessa seta
aqui avermelhada, é a porta de entrada. E aqui é uma imagem do Mozart Couto mostrando o Clarencio, né, que ele vai entre umas trepadeiras, entre as flores que se encontram ali na entrada do nosso lar. Provavelmente, eu que estou deduzindo, tá, gente? Vocês, por favor, não vão dizer que é isso. Mas eu deduzo que deve ser tipo uma biometria, sabe por quê? Não é uma chave qualquer que alguém chega lá e maneja, né? Tem que ter alguma coisa, algum código, alguma coisa para poder entrar. Clarence, então, dá o start, abre a porta de nosso lar para entrar com o André Luiz. E aí, então, olha que interessante, eles estão aqui nessa entrada e eles vão se direcionar ao parque hospitalar. Lembra que o Clarence falou? Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim, que o Clarencio tinha que sair, ele ia ter que fazer outras coisas. Então, o André Luiz entra por aqui e vai para o parque hospitalar. Vai ser trabalhado, vai trabalhar o perispírito dele, que ainda tinha muitas marcas em consequência da doença que ele desencadeou, né, pela uma vida desregrada. Ele acabou adquirindo um câncer, a gente não sabe exatamente se é nos intestinos, mas era no abdômen, e ele, então, por isso que ele ficou vagando no umbral, e chamavam ele de suicida, e ele falava assim, mas eu não quis me tirar a vida, muito pelo contrário, o tempo todo lutei por ela, mas ele foi um suicida indireto, através do desregramento alimentar, desregramento do corpo físico, de não cuidar, com boas refeições, com horas de sono, etc. e tal, ele acaba adquirindo a doença, e aí ele fica vagando no umbral. Ele era conceituado como um suicida inconsciente. Ele não queria se tirar a vida, mas por causa de desregramento na sua conduta, ele acabou desencarnando antes da hora. Isso é importante a gente saber. E aí, então, a gente não pode esquecer que lá de tarde, às 18 horas, hora do Ângelus, né, que é chamado por algumas culturas religiosas, ou oração das 18 horas, tão famosa, né, muita gente faz as orações das 18 horas, isso na nossa cultura brasileira, com certeza, tem muito isso, né. Eles também, lá na cidade de Nosso Lar, nesse mesmo horário, ouvindo ainda? Alguém faz um sinal aí, tá, beleza, já descongelei. Obrigado, voltou. Então, essa hora, todos eles, todos os ministros, lembra, tem o governador da colônia Nosso Lar, que ele fica aqui no meio, fazendo as orações dele, e os 72 ministros também, porque são 12 para cada ponta. Eles se reúnem todos os dias essa hora, e é passado isso para todas as pontas, por todas as localizações de Nosso Lar, tem um telão, etc. e tal, eles podem assistir essa prece. Então, lembra, são 72 ministros, 12 para cada ponta, ok? Eles têm, e é nessa hora que vai aparecer uma luz no alto que vai se formar, vai fazer uma forma de coração e fica irradiando, essa irradiação vai para todos de Nosso Lar. Então, quando a gente ora às 18 horas da tarde, a gente não ora sozinho mesmo. Olha, hora nenhuma, né? Mas 18 horas vocês podem ter certeza absoluta que vocês não oram sozinhos, tá bom? É só porque a gente precisa de certezas, né? Mas, assim, qualquer hora que a gente orar, o nosso mentor, os nossos amigos espirituais que estão vibrando pelas nossas conquistas, provavelmente também algum deles está ali com a gente, orando. Então, vai aparecer um coração invisível, não tão invisível, né, invisível aos olhos dos encarnados, né, no céu, ali naquela cúpula, que eles estão na governadoria, exatamente na governadoria, os 72 ministros e o governador ali se reunindo naquela torre do meio da cidade de Nosso Lar, fazendo essa prece aí que vai irradiar para todos que estão na colônia espiritual Nosso Lar, e para nós também, né, que a prece é sem fronteira. Então, vamos lá. Todos os slides vocês vão ter, tá bom? Todos. Vamos lá. E aí, um caso curioso, quando o André Luiz ele pode sair do hospital, que ele vai para um parquezinho ali por perto, né? Mas vou até ler isso aqui, ó. Aves de plumagem, tá aqui, ó. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumos ao céu.
Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Não só ele esteve lá, mas ele também observava. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas e enfileiradas ao fundo. Então, não só há lá no nosso lar a presença de animais, mas como a presença de plantas também ali. E aí a gente vai querer entender um pouco mais, né, sobre isso daí. Primeiro a gente vai buscar uma fonte de consulta no Livro dos Espíritos, e depois um aprofundamento na mesma obra do André Luiz, que é uma obra complementar. Espera aí que agora eu saí aqui na tela, sei que alguém me chamou. Sem problema, fica tranquila, vai lá. A pergunta número 600, que diz assim: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem. Lembra que erraticidade para Allan Kardec era uma dimensão espiritual que ficava todos os espíritos que precisa reencarnar. Mas não era esmiuçado como é que era essa erraticidade. Com André Luiz, essa erraticidade foi super esmiuçada, foi detalhada. Ok? E aí os espíritos respondem assim para Kardec: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra para sua livre vontade. Tem que lembrar que o animal, ele ainda não tem o pensamento contínuo, o pensamento dele é fragmentado. Que a partir do momento em que o pensamento se torna contínuo, a gente pode ingressar no reino nominal, mas não é o caso do animal ainda. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O animal ainda não tem. O animal, depois da morte, é classificado pelo espírito a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Isso é o que se tinha naquele momento de notícias. Mas, posteriormente, claro, como tudo na vida, as coisas vão ganhando amplitude e aprofundamento. Então, a gente vai ver que, com André Luiz, vai existir, sim, tanto plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios, pode ser aí aclimatados e aprimorados. Então, ao que parece, tanto as plantas como os animais, existe sim no plano espiritual, e eles também vão sofrer processo de evolução enquanto estão lá, tá? Nessas formas. Deixa eu ver onde que eu parei. E aprimorados por determinados períodos da existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre. Então, eles aperfeiçoam, voltam para o solo terrestre e vão fazer algumas mutações genéticas. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, essas mutações genéticas ocorrem no plano espiritual e são transferidas para o nosso solo. Por isso que Darwin não tinha todas as respostas que queria, porque ele não sabia desse detalhe. Mas agora ele já tem, porque ele já desencarnou, ele deve ter perguntado uma porção de coisa. Só um minutinho, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei de novo, que eu perdi os pontos. Vou ler aqui mais um pedacinho. Ao fim dos quais regressam os núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com as valiosas aquisições de acrisolamentos, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Ele não sabia por quê, mas a gente sabe, né? As plantas, o que eu quero dizer é o Darwin, né? As plantas, pelas configurações celular mais simples, atendem no plano extrafísico a reprodução limitada, que não é ilimitada, ela tem um controle, porque ela tem que vir trazer esse aperfeiçoamento para a Terra, então não é lá a finalidade. Aí deixando descendentes que mais tarde envolvem também a lei do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhe dizem respeito sem exigir maior sacrifício dos habitantes. E não vou ler isso tudo, né, mas os animais não têm pensamento contínuo, eles podem sim se encontrar nos planos espirituais, mas vocês vão ver que eles sempre são tutelados por alguém. Por que que eles têm que ser tutelados? Porque eles não têm um pensamento contínuo, então eles não têm como manter o seu corpo espiritual.
que ainda não é o perispírito, porque perispírito é aquilo que está ao redor do espírito, eles são ainda princípio inteligente, mas eles têm um corpo espiritual. Tanto tem que eles ficam lá na espiritualidade, né? Então, eles são sempre tutelados por alguém para poder mantê-los lá por um determinado tempo, para que eles possam evoluir e depois voltar para a Terra. Vou deixar todas essas informações para vocês, só não vou ler todas, tá bom? Então, vamos lá. E aqui, ó, o núcleo da praça, onde tem a governadoria, lá, lembra que aqui nesse núcleo, onde tem essas torres, que são 7 torres, né? 6 para cada ministério e uma que visa o alto, né? Essa ali é a governadoria. É ali que eles ficam detalhes, o governador e os 72 ministros em preces. E ao redor dessa torre central, nós vamos ter as praças, né? Temos nessa praça o ponto de convergência que vai dar para onde? Para os 6 ministérios. Então, elas vão ter 6 faces, cada uma dessas faces vão estar voltadas para um ministério, para uma ponta dessa estrela. Ele diz, ali vive o nosso abnegado orientador nos trabalhos administrativos, que é o governador. Utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, ele é o trabalhador mais infadigável e mais fiel que todos nós reunidos. Dizem que ele nunca tira férias. Que beleza, né? A gente aqui vive reclamando, né? Porque não quer trabalhar na segunda, porque não quer trabalhar sei lá que dia, e ele não tira férias nunca. Vamos ver se eu treino para isso daí. Tem alguns que já dizem que eu treino, mas vamos lá. Mas eu estou longe para chuchu disso, mas vamos lá. Vamos lá. E aí, né, o livro vai passando e vai falar da alimentação de nosso lar. Ora, pois, e nosso lar a gente come porque é uma colônia de transição. Todos os espíritos que ali se encontram, eles necessitam reencarnar, essa é a condição deles. Então, a gente ainda leva para lá alguns condicionamentos, e um desses condicionamentos é a alimentação, tá? Só que essa alimentação não é igual à nossa, nem poderia ser. Aliás, o livro vai falar de que houve uma grande briga lá no nosso lar, porque muitos queriam comer carne. Mas eu não vou contar essa história, vocês vão lá e ler o livro ou ver os podcasts que eu tenho de nosso lar. Houve uma grande briga, mas no final das contas, quem venceu foi o governador, né? Com os seus ministros lá da União Divina, que não tinha condição nenhuma da gente ir para lá comer uma comida tão pesada, né? Então, tem um grande reservatório de água que fica lá no Ministério da União Divina, que acho que a gente já viu um pouquinho isso na outra aula. Aqui é o Ministério da União Divina, aqui essa ponta, né, vai ficar o Bosque das Águas. Toda essa água vai passar por toda a colônia espiritual nosso lar e vai servir de base para os alimentos que nós vamos comer. Ela é preparada no Ministério da União Divina porque só espíritos com maior bagagem poderiam preparar essas águas. E o excedente dela vai escoar aqui, ó, pelo Ministério da Regeneração e vai na direção dos mares dos nossos mares. Que beleza, todo o nosso oceano, digamos assim, é fluidificado, né? Então, no Ministério da União Divina, nós temos os bosques das águas. No da elevação, temos o campo da música. E no da regeneração, lembra? Nós vamos ter o Parque Hospitalar, onde André Luiz foi levado logo que ele saiu daquela condição de espírito que vagava nos umbrais, tá? Então, essa água vai servir de base para toda a alimentação da colônia espiritual Nosso Lar, tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho? Olha só, eles chegaram ao seguinte consenso. No Ministério da União Divina, eles se alimentam por difusão cutânea, só pelo ar. Olha que beleza, né? Respiração e assimilação pelos poros do perispírito, digamos assim, né? Que dia feliz vai ser quando a gente não precisar mais comer. Eu vou dar graças a Deus, porque eu acho tão chato comer, eu falo isso para vocês com toda sinceridade, não reclamo da comida de cada dia não, mas eu acho muito chatinho. E lá a gente vai poder comer pela assimilação, né? Já no Ministério da Elevação, os sucos e concentrados e água. Então, são sucos concentrados, né, e água.
No Ministério da Comunicação e Esclarecimento, frutas, sucos e água. E no Ministério mais para a ponta, né, mais voltada lá para o umbral, os alimentos são as verduras. Lembra que tem um campo de cultivo por fora da colônia espiritual nosso lar? Não sei se vocês estão lembrados sobre isso, mas nós vamos passar nele daqui a pouco. Então, vai se comer verdura, frutas, sucos e águas. Também é uma comida maravilhosa, né? Só acho difícil essa tal de difusão cutânea aí. Mas, de resto, é bem interessante a comida, né? Então, eles precisam, porque eles ainda têm o perispírito deles não é tão sutil assim, e por estar mais próximo da Terra, por serem espíritos ainda que ainda precisam reencarnar, o perispírito não é tão rarefeito, então precisa de algum tipo ainda de alimentação, ainda que bem frugal, como vocês estão vendo aqui, mas é necessário, tá? Essas imagens do Mozart Couto. Eu botei ali embaixo para vocês saberem de onde foram tiradas, tá? Problema da alimentação, Kardec falou alguma coisa, mas foi André Luiz que aprofundou, né? 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza, né, de evolução. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, é de conformidade com o nosso nível evolutivo. Desculpa, vou voltar aqui. A gente vê que na ponta da estrela que fica lá em cima, que é o Ministério da União Divina, eles só respiram e assimilam o ar, que é o suficiente de comida para eles, né? O da elevação tem sucos concentrados e água. Imagina se a gente aqui na Terra, a gente poderia viver de sucos concentrados e água. Todos nós morreríamos de algum problema sério de saúde. E aqui também vai falar sobre a questão da alimentação e evolução em dois mundos, onde André Luiz vai dizer que quanto mais estamos agarrados, presos ao planeta Terra, à vida material, mais nós precisamos de alimentos mais grosseiros, que a gente vê que mesmo assim, em nosso lar não é tão grosseiro assim, mas em que à medida em que a gente evolui, a gente vai se alimentando pela difusão cutânea, que a gente viu ali, o corpo espiritual consegue assimilar, né, através da sua extrema porosidade, porque o perispírito, uma das suas propriedades é a porosidade. Então, a gente consegue, pela porosidade do perispírito, assimilar os elementos que estão fluídicos ao nosso redor. Só que, enquanto a gente ainda é grosseiro, a gente precisa de algo mais, daquele caldinho reconfortante, daqueles sucos, e alguns até de verduras que ainda não guardam as propriedades químicas iguais às nossas, né, mas que são semelhantes, porque, como a gente viu, a plantas, árvores e animais no plano espiritual. Só que é de algo mais sutil, muito mais sutil, que a gente aqui não consegue compreender. Então, eu trouxe essa referência para vocês, de André Luiz, de Evolução em Dois Mundos, para que vocês possam ler um pouquinho mais também, porque eu não vou rever todas as aulas de nosso lar, isso aqui é só uma lembrança, né? Transporte lá, lembra que eu falei para vocês? Como é que a gente faz para se transportar? Quem quer ir lá no Bosque das Águas, quem quer ir no Campo da Música, né? Dizem que existem 3 formas de se transportar em nosso lar. É pela volitação, mas dizem que a grande maioria dos espíritos que têm a capacidade de volitação em nosso lar, eles evitam, que é para não deixar aqueles que não conseguem volitar constrangidos. Olha que interessante. A gente aqui quer ostentar, a gente vive dentro de um mundo de ostentação. Todo mundo tirando foto para ostentar, que foi para lá, que foi para cá, que comprou roupa nova, que comprou carro novo. Lá a pessoa que tem grau evolutivo, que pode volitar, prefere às vezes pegar o aeróbus. O aeróbus é um dos tipos de transporte que eles têm lá. É como se fosse... É semelhante ao nosso trem-bala aqui, mas não é exatamente da mesma forma, mas só para a gente compreender um pouquinho. Ele é tão rápido que dizem, o André Luiz relata que se olhar para fora na janela, que não dá para ver as construções, tamanha a rapidez do transporte, né, do aeróbus. Então, mesmo aqueles que podem volitar, eles evitam, eles preferem pegar, então, o aeróbus ou ir a pé.
a gente aqui prefere ostentar. Que coisa, né? Que nível de evolução diferenciado. A gente precisa refletir sobre isso, né? Então, aqui também, imagens de Mozart Couto, nós temos uma forma, uma interpretação do que seria um aeróbus. Acho que a gente não entende muito o que é o aeróbus, né? A nossa tecnologia que mais se assemelha parece o trem-bala, mas não é igual ao trem-bala, tá? Não é. Vamos lá. Então, a gente já viu aqui, eu já falei para vocês, que tem um grande reservatório de água que ele vai se transformar, né, essa nascente, no Rio Azul, que vai ser armazenado em algumas caixas de água que vão servir para abastecer toda a colônia. E, em seguida, essas águas que vão percorrer aqui, elas vão se reunir lá embaixo no Ministério da Regeneração, que é a ponta oposta da estrela de nosso lar, tem a ponta de cima, o Ministério da União Divina, a ponta de baixo é de regeneração. E ele, então, passa por lá, depois segue o curso normal, rio, rumo ao grande oceano da Terra. Então, essa água, de forma muito rarefeita, ela vai se desembocar e se misturar à nossa água, que é mais material, né? Vai se desembocar no oceano. E é por isso, às vezes, que a gente compreende, que a gente, às vezes, quando não está muito bem energeticamente, toma um banho de mar, fica tão bem, né? Hoje a gente começa a entender cada vez mais sobre isso, né? Isso é mais um dos motivos, né? A gente consegue se reabastecer de energias. Não sei se aqui todo mundo já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência de, às vezes, não estar até bem de saúde, ir para um lugar de praia, a gente molha o pé ou toma um banho rápido de mar e pronto, as energias são refeitas, né? É muito bom. Emprego da água, vamos lá. Conhecendo-a mais intimamente, essas imagens aqui foram as do filme, tá? Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Tanto que na nossa casa a gente vai ter, a casa espírita, a gente não tem a água fluidificada. A água é uma substância, um elemento químico, é muito vulnerável à magnetização. Então, a água ela pode servir para muitas funções, né? Aqui ela é empregada, sobretudo, com alimento e remédio. Então, aqueles que se encontram lá no Parque Hospitalar, que a gente já viu que a André Luiz lá esteve, e vai cheio de marcas no perispírito, eles utilizam a água não só para alimentar, mas como uma medicação também. Ela é o veículo do remédio, do medicamento. Interessante isso, né? E tanto é que a água fluidificada que a gente pega também na casa espírita, ali também não tem a medicação espiritual dentro da garrafinha, que a gente vai tomar e vai se restabelecer. Então, a gente só tem motivos para agradecer a doutrina dos espíritos. Eu encontro milhões a cada dia para agradecer essa grande oportunidade que eu tive nessa vida, por ter esse entendimento e poder facilitar os nossos processos de alívio da dor. Nem sempre a gente pode se curar, porque às vezes a gente ainda não está preparado para a cura total, mas só de saber que a gente tem um remédio que é para remediar, porque o remédio vai remediar, a gente já sabe que isso é melhor do que a gente não ter nada. Eu fico imaginando a gente lá na Idade Média, que para retirar um dente, não tinha anestesia, tinha que tomar um porre, acho que era de conhaque, né? A pessoa ficar mal para poder arrancar o dente. A gente aqui tem anestesia, tem remédio para dor, tem tudo, né? Então, a gente só tem motivos de agradecimento. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Então, a água também pode ser, né? Ela pode absorver determinados elementos que são emitidos pela luz solar. Olha que interessante. Bem como ser magnetizada espiritualmente. A que a gente toma na casa espírita é magnetizada espiritualmente. Mas pode também ser como é que se fala? Manipulada, né? Pelas forças que são emitidas pelo Sol.
Deixa eu ver. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Então, na grande maioria, com exceção do União Divina, que capta por absorção no ar os elementos que precisa para se alimentar. Mas os outros são sucos, vamos ter a própria água, as próprias verduras. Então, há outras formas, né, de utilização, mas a base está sempre na água. O sistema de alimentação tem suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios de corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ao bosque das águas, né, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, as águas são preparadas no Ministério da União Divina com recursos necessários a todos os habitantes de nosso lar, e depois elas são o excedente delas, mais com as qualidades dos habitantes de nosso lar, que tem o mínimo de harmonia possível, vão desaguar no nosso oceano terrestre, para também nos beneficiarem. Nada se perde, tudo se aproveita, né? E a gente, às vezes, ainda reclama da pobre água, que tem que tomar água, né? Tem gente que eu conheço que reclama, tem que tomar água, tem que tomar água. Que bom que tem água, né? A gente pode vir a faltar água. E aí a gente viu que aqui, ó, no Ministério da União Divina, é onde vai, que é o número 6, que eu estou passando do mouse, deixa eu botar aqui, ó. É aqui onde as águas vão ser purificadas, tratadas, para servirem de alimentos e de remédio que vão suprir todas as necessidades de nosso lar. Mas na ponta oposta, que é esse número 1 aqui, ó, que é a ponta oposta deles, nós temos uma região mais densa, e nós vamos descobrir por que ela é mais densa daqui a pouco. Nós vamos ter as câmaras de retificação, onde vão ali se encontrar espíritos que ainda estão inconscientes, mas que já precisam, já merecem um tratamento em nosso lar, e eles ficam ali. Lembra que no livro André Luiz diz que sai deles umas gosmas pretas, né, referentes às perturbações e os desequilíbrios que eles alimentaram durante toda a vida. Ali vai ficar essa câmara de retificação, onde esses espíritos vão serem tratados até tomarem posse novamente de sua consciência e poderem ingressar definitivamente nos trabalhos da colônia espiritual Nosso Lar. É um trabalho de grande abnegação, tá? A câmara de retificação fica bem aqui na pontinha, tá? Do Ministério de Regeneração. Ele fica, segundo esse texto, as câmaras de retificações ficam nas vizinhanças do umbral. O André Luiz nos narra que o nosso lar fica no umbral fino, e aí daqui a pouco a gente vai entender por que ali é uma região mais densa, tá bom? Me cobrem isso, fiquem antenados, tá bom? Fiquem antenados aí, por favor. Aqui é um texto que vai falar que os 4 primeiros, né, os ministérios, nos aproximam das esferas terrestres. Os 4 primeiros são o da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento. Já os outros 2 são mais sublimes e são mais superiores, que são o Ministério da Elevação e da União Divina. E nós vamos descobrir por que daqui a pouco. Mas esses 4 estão mais voltados para a vida no plano inferior, no plano aqui na Terra. E esses outros para a vida de relação de planos maiores, acima do umbral fino. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Aí está a interpretação. Lembra que eu falei para vocês que a colônia espiritual, nosso lar, ela tem um movimento de rotação e translação igual ao da Terra? E o eixo dela também, com toda certeza, vai ter um ângulo de inclinação. Então, a gente vai ver que essa parte de baixo, ela vai ser fronteiriça com o quê? Com o umbral médio. E a parte de cima, ela é fronteiriça com
as zonas de arte e cultura em geral, da ciência, etc. e tal, que são zonas que administram espiritualmente a Terra. Então, por isso que a ponta superior, que é fronteiriça, aos ministérios de administração, às zonas de administração espiritual do planeta Terra, elas são mais relacionadas à parte de espiritualização. Então, é uma zona mais diáfana, porque a gente tem que compreender que quanto mais a gente se afasta da Terra, mais os fluidos que estão afastados da Terra, eles são mais quintessenciados. E os fluidos que estão mais próximos ao planeta Terra, como é a zona das trevas, ali os fluidos são mais grosseiros, mais materializados. E por isso que a gente, quando estudou o livro Libertação, que vai falar sobre aquela colônia das trevas, né, que era organizada pelo Gregório, a gente vai ver que tudo lá é mais pesado, é compactado, é quase material, né? Então, quanto mais a gente vai se distanciando da Terra, mais os fluidos, mais essas zonas espirituais são mais sutis, mais diáfanas, menos ponderáveis, cada vez mais imponderável, cada vez mais, né? E é por isso que essa ponta aqui da colônia espiritual Nosso Lar, que é o Ministério de Regeneração, que é onde fica a Câmara de Retificação, ela é fronteiriça com o Baal Médio. Então, ali é uma zona mais pesada, mais materializada. É matéria quintessenciada, mas mais materializada, mais densa, bem mais densa, tá? E é por isso que também a alimentação deles é mais grosseira. Por quê? Porque o trabalho é mais grosseiro. O trabalho do Ministério da União Divina, eles trabalham com fluidos mais sutilizados, que vão cansar e vão gastar muito menos energia do que a gente que está aqui, por exemplo, se rastejando na Terra ou na ponta ali da estrela de Nosso Lar, que é o Ministério da Regeneração. Foi? Ok? Foi para todo mundo? Só para relembrar que o livro Nosso Lar vai tratar do umbral fino. Obrigada, Ana Paula. O livro Os Mensageiros vai tratar do umbral médio. Obreiros da Vida Eterna, do umbral grosso. E o Libertação das Trevas. Aqui é muito mais pesada essa zona espiritual, ela é muito mais densa, muito mais materializada do que quem está no umbral fino. Quanto mais se afasta da Terra, mais quintessenciado é. Ok? Muito bem. A gente sabe, olha só que interessante, que Nosso Lar é todo murado, tem uma muralha de proteção aqui, ó, ao redor de Nosso Lar. Mas, olha que interessante, tem uns vigilantes que ficam aqui, ó, por de fora, nos campos de cultivos. Lembra esses campos de cultivo aqui? É onde vão ter as verduras e as hortaliças para eles serem, as verduras, né, para eles se alimentarem. Lembra que no Ministério da Regeneração, eles vão se alimentar de frutas, de verduras, de sucos, de água, lembra? De onde que vem essa verdura e essas frutinhas? Desse campo de cultivo aqui. E tem essa linha, esses vigilantes da primeira linha, que são chamados os samaritanos. Eles ficam ali vigilantes. Mas houve um caso específico no livro Nosso Lar, que um espírito de uma mulher conseguiu ultrapassar essa zona aqui, não sei se todos lembram, e ela parou nos portões ali, que fazem divisa, né, os portões da Câmara de Retificação, ali onde tem aqueles homens ali, ó, André Luiz e os outros, é o portão das câmaras de retificação. Olha como as câmaras ficam bem fronteiriças, né? E essa mulher aparece, ela está cheia de pontos pretos, e aí eles vieram a saber que ela queria entrar em Nosso Lar, mas ela não tinha condições. Foi avaliada por um especialista, cada ponto preto daquele ali representava um aborto que ela, como profissional da área de saúde, havia feito. E ela não se encontrava nem um pouco arrependida, não. Ela acha que ela libertou aquelas mães daquele estorvo que era a maternidade. Ela achava isso. Ela queria entrar e ela achava que ela foi muito justa, muito bondosa, porque ela aliviou a dor de um monte de mãe que não queriam ser mãe, ela deu cabo das crianças. Ela ainda achava isso, né?
então ela não pôde entrar. Ela passou pelos primeiros vigilantes, pelas linhas, né, primeiras linhas de defesa, que são os samaritanos, mas quando chegou ali, ela foi barrada. Ela não pôde entrar na cidade nosso lar, porque ela não oferecia nenhuma condição de arrependimento, muito pelo contrário, ela achava que ela estava fazendo um serviço muito nobre para toda a humanidade. Ela achava isso, tá? Estamos indo, estamos caminhando, hein, gente? Vamos lá. O grande parque, né? Aqui ao redor da praça existem, né? Ó, no grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, né? Isso aqui, ó. Vamos ter essas passagens só que vão dar aqui para o umbral ou qualquer coisa assim. Ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios, né? Aqui assim, ó, o grande parque da central, nós vamos ter toda essa linha aqui, não servem só para nos levar até aos umbrais, né? Ou para nos levar até os campos de cultivo, saindo aqui do centro e caminhando aqui para fora. Não serve só para isso, né? Mas eles dizem que a ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos, né? Então, ela criou vários, a gente depois vai ver, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu falo o que ela construiu, mas ela fez tudo com a própria vegetação para servir um lugar, para servir, né, para dar palestra, para receber conhecimentos, para terem aulas e etc e tal. Daqui a pouco vai me vir aqui, me faltou a palavra aqui na cabeça, mas daqui a pouco a gente vai, chegamos, ó, salões verdes, tá? Então, ao redor ali tem vários salões verdes, muitos deles têm essa forma, essa dimensão de estrela de 5 pontas, não de 6, onde são reservados não só para dar palestras, mas para dar cursos, para várias coisas. E eles são todos feitos com vegetação e flores. Quem faz isso é a ministra veneranda. Grande alma, grande alma. Os ministros adoraram o trabalho dela em nosso lar. Ela é um ser muito evoluído, é a que tem mais horas de trabalho. Para quem não sabe, tem 2 livros psicografados, acho que pelo Chico Xavier, da ministra veneranda. Se vocês quiserem, eu posso botar no grupo, depois eu posso passar. Ah, já vi com as cabecinhas assim, então depois eu boto lá, tá bom? Escritos por ela, pelo espírito, tá? Por espírito. Muito bem. Então, esses salões verdes, que são todos feitos com vegetação, servem para várias coisas, várias formas, para vários trabalhos, né? Funciona como um lugar para dar palestra, para dar estudo, e dizem que, vou até ler esse pedacinho, variam na forma e nas dimensões, nem todos eles têm o formato de estrela de 5 pontas. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados de 5 instrutores diferentes. No centro funciona um enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Porque, claro, nesses projetores devem ter 5 faces, né? Cada face virada para uma ponta. E ali não só podemos receber instruções dos mais diversos níveis, mas como podemos ver também essas instruções lá na tela. Deve ser interessantíssimo, né? Imagina o quanto que eles estão à frente em tecnologia em relação a gente, muito mais, né? Então, vamos lá. Isso é os samaritanos, é a entrada dos samaritanos, lembra? São os vigilantes das primeiras linhas aqui, ó. Tem a muralha de proteção, os campos dos cultivos aqui fora, e os samaritanos, eles ficam aqui por fora, ó, vigiando. E eles geralmente trazem espíritos que já se encontram em condições, como no caso, né, poderia o André Luiz ter sido resgatado até, se fosse o caso, e leva eles, né, ou para as câmaras de retificação, ou para os parques hospitalares. Vejam que eles se utilizam de animais, de cães e de cavalos. Mas esses cães, esses cavalos, esses princípios inteligentes, eles têm como tutores os samaritanos, que precisa de ter um tutor para eles poderem se manter na dimensão espiritual, porque esse princípio inteligente não está individualizado, não é espírito ainda,
e não tem o pensamento contínuo, o pensamento é fragmentado, e não teria como eles manterem o corpo deles espiritual ali, para poderem ter esse aprendizado. Eles precisam ser tutelados por alguém, tá? Qualquer coisa, façam perguntas, eu estou mandando brasa. Essa imagem foi feita por IA, tá? Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, transição porque todos precisam reencarnar ainda, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Veja bem, uma colônia espiritual, ela é formada pelo pensamento e a vontade, porque lá nós estamos falando de um fluido cósmico no estado quintessenciado. Por isso que os habitantes, eles têm que ter o mínimo de evolução possível, porque se existir um muito desequilíbrio, a colônia espiritual nosso lar, ela se desmantelaria. Então, ela é mantida pelos 72 ministros e o governador, mas também, em parte, pelos habitantes que também conseguem manter um mínimo de equilíbrio. Por isso que não pode entrar em nosso lar qualquer espírito. Imagina se aquele vampiro que ultrapassou as primeiras linhas de processão entrasse, desmantelaria nosso lar. Ok? Vou seguir, ninguém me faz pergunta, eu vou seguindo. Vamos lá. Campo da música, né? Campo da música fica no Ministério da Elevação, aqui em cima da União Divina é o Bosque das Águas. O da música é o Ministério da Elevação, olha que interessante, né? Havíamos alcançado as cercanias do campo da música, luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. E aí, num segundo livro, Imagens do Além, a Eigorina Cunha, ela vai poder detalhar ainda mais esse campo na música, tá? Nas extremidades do campo, ó, campo da música, isso aqui tudo. Então, nessas extremidades aqui, ó, a gente vai ver, ó, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não pode entender a arte sublime. Mas no centro, essa parte aqui, ó, temos música universal e divina, a arte santificada por excelência. Na Terra, há pequenos grupos para o culto da música fina, é verdade, e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se ao contrário. A grande maioria procurava a parte do centro, que era uma música mais elevada. Olha que interessante. Basta lembrar, eu trouxe aqui, ó, a República de Platão, que o Platão, o Sócrates falava que a música interferia na formação de caráter. Depois vocês vão ter todo o slide para ler tudo. Eu tirei a fonte de onde que eu retirei isso, tá? A música interfere na formação do caráter da pessoa, por isso que Sócrates falava que a gente tinha que tomar cuidado com as músicas que nos eram ofertadas na sociedade, por causa da formação de caráter. Olha que interessante, né? É o que a gente ouve diz respeito a gente. Então, é só para a gente fazer uma reflexão, que em nosso lar, a busca pela música sublime é da grande maioria. Ao contrário, que aqui na Terra, as músicas mais elevadas são buscadas o quê? Ainda pela minoria. Só uma reflexão, tá bom? Só para dar uma sacudida nos nossos neurônios. Aí eu tiro a referência para vocês poderem ir no livro e confirmar, tá? No campo da música, né? Então ela detalhou, olha, no livro Cidade do Além, que é o que nós estamos estudando, não tinha esses detalhes, mas no Imagem do Além tem. Vamos iniciar a memorização pela cúpula, disse o nosso benfeitor amigo. Trata-se de uma semicircunferência formando uma abóbada de finíssimo cristal, ó, em cuja extensão existem notas musicais dispersas, uma partitura de O Canto do Cisne. Aqui em cima, ó, tem a partitura de O Canto do Cisne. O colorido é de uma beleza indescritível. Em cima da cúpula há uma linda harpa, aqui, ó, uma linda harpa. Debaixo dela,
um amplo salão, debaixo dela, aqui, ó, um amplo salão redondo, aberto em sua volta, com pilares, formando espécie de sacada, dando visão total do campo da música, ó, que é assim, ó, aberto, que dá uma visão imensa lá. Em seguida, o outro salão inteirinho de paredes de cristal, ó, aqui embaixo, ó, campo de parede de cristal, e logo abaixo, aquela onde se acha o cisne, ó, aqui de cristal, desculpa, e aqui é onde está o cisne, desculpa. Dentro da piscina, em uma flor translúcida, tá vendo? Ele está dentro de uma piscina, em uma flor translúcida. A orquestra costuma ficar dentro do cisne, olha que bonito, fica aqui dentro do cisne tocando. A ornamentação varia segundo as músicas celestes, então vai mudando a ornamentação, que são executadas naquele castelo de luz e flores. Então os músicos ficam dentro do cisne, que vai produzindo toda uma modificação aqui nos ornamentos, de acordo com a música que está sendo tocada. Deve ser um espetáculo ver isso, um verdadeiro espetáculo, eu que acho. Isso aqui é para lembrar nossa musicoterapia com os nossos chakras. Nós temos chakras, não é isso? E nós sabemos que aqui embaixo fica o chakra genésico, não desfazendo do genésico em nada, porque aqui guarda as energias criativas da alma, ou as energias sexuais da alma, que é a mesma coisa, né? Mas quanto mais baixa é uma nota, mais vai fazer ressonância com o chakra genésico. Quanto mais alta é a nota, mais ressonância faz com o chakra coronário. Que tipo de música que a gente escuta? Aquela batida, plum, 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 plum. Isso é dó, isso é lá embaixo. Ou uma melodia mais suave. É para lembrar Sócrates e fazer a gente pensar de novo o que a gente está alimentando. Porque os chakras daqui para baixo, ó, o esplênico, o gástrico e o genésico estão relacionados à vida material. O cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário, à vida espiritual. Só para levar a gente a um processo de reflexão, tá? Isso não está no livro, isso é só para a gente refletir, aproveitar a aula para fazer reflexão. Espero que eu não esteja sendo rápida demais. Vamos lá. Santuário da Bênção é um ministério, desculpa, o Santuário da Bênção, ele está situado no Ministério do Auxílio, tá? É ali que eles recebem a palavra de mentores iluminados e habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. Está aqui, ó, no Ministério do Auxílio. Isso foi citado no livro Obreiros da Vida Eterna, tá ok? Que vai falar sobre um umbral grosso, olha que interessante, foi citado lá. Que no Santuário da Bênção, é ali que eles vão estar recebendo, né? Vão receber, vai fazer a recepção de mentores superiores, preparação mental e vibratória, né, para você poder se ambientar, se preparar para executar trabalhos em regiões mais inferiores, ênfase no poder da palavra e do pensamento, tudo para poder trabalhar em regiões mais inferiores. Por isso que foi citado no livro de Obreiros da Vida Eterna, porque vai falar do umbral grosso. E é uma capacitação e um reabastecimento moral e intelectual para que espíritos possam trabalhar em zonas inferiores, tá bom? Isso aqui é só uma pincelada, né, das obras todas que a gente já estudou, mas o Santuário da Bênção é um lugar de preparação para aquele que deseja trabalhar nas zonas inferiores. Tem que estar muito capacitado para poder trabalhar em zonas inferiores. Primeiro, para você não se contaminar e acabar ficando por lá, e também para você poder resgatar aquelas almas. Você tem que estar se preparado para não ficar, para não embarcar, e ao mesmo tempo para poder auxiliar. Né? Olha que interessante. Trabalho árduo, tá? Pensa que isso é trabalho fácil, não é não. Opa, peraí que eu saí aqui, só um minuto. Vamos lá. Centros mensageiros. O Centro dos Mensageiros foi citado no livro Os Mensageiros, tá? É ali que vão ser preparados todos os médiuns para poderem trabalhar no planeta Terra, tá bom? Então, o Centro dos Mensageiros fica no Ministério da Comunicação, aqui, ó, na outra ponta. Ali vão ser preparados os médiuns para poder reencarnar na Terra com as suas devidas missões. Então, todo médium é preparado
para vir fazer o teu trabalho aqui. Mas aí, quando a gente chega aqui na qualidade média, a gente churuminga, que é uma maravilha, reclama que está sentindo espírito obsessor, reclama que os espíritos têm baixa vibração, mas todos os médiuns são preparados para a tarefa que vão executar, né? A gente é que tem mania de reclamar. Isso aqui é só uma pincelada, tá, gente? Vamos lá. No Templo do Socorro, né? No Templo do Socorro, ele é descrito como um espaço espiritual dedicado ao amparo e esclarecimento dos desencarnados e trabalhadores no plano espiritual. Então, é uma instituição da cidade espiritual em que se encontra o autor, né? Isso está no livro Entre a Terra e o Céu. O autor seria nosso lar. Então, o Templo do Socorro é um lugar destinado, né? Destinado ao amparo e esclarecimento dos desencarnados. É lá onde a gente vai receber todos os esclarecimentos e amparos, tanto os espíritos que estão desencarnados e trabalhadores do plano espiritual. Não, aqui é só dos planos espiritual. Todos eles aqui vão receber amparo e orientações para poderem dar seguimento à sua trajetória evolutiva, tá? Então, o Templo do Socorro, o ministro Clarence comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com melhor atenção. Então, também, dentro da colônia espiritual, tem um templo onde todos os que estão desencarnados em trabalhos vão poder se reabastecer para dar seguimento à sua evolução espiritual. Isso aqui também é uma imagem feita pelo IA, tá? Então, não significa que seja assim, tá? Então, vamos lá. Tá indo? Esse Templo do Socorro foi citado no livro que nós estamos terminando de estudar, Entre a Terra e o Céu. Ninguém faz pergunta, né? Deus queira que todo mundo esteja no entendimento. Gente, não consegui acabar, porque agora eu teria que fazer uma grande corrida. Então, nós vamos terminar em 3 aulas. Semana que vem, tá ok? Nós vamos estudar a quarta parte desse livro, tá bom? E aí a gente encerra. Peço desculpas, tentei ver se eu terminava, mas eu queria passar um pouco de informação e rever alguns pontos. Então, tentei correr o máximo, mas ainda vamos precisar de mais uma aula, tá ok? Então, a última aula é a localização de nosso lar, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas acredito que logo, logo termina, tá bom? Tivemos muitas informações. Teve bastante, que bom. Muito acho que deu para esclarecimento. rever os livros, né? Para quem vem estudando, eu acho que eu tentei fazer uma viagem, espero que eu tenha conseguido Sim. alcançar. Tá? Passou rápido a hora. Qualquer dúvida, vocês ainda podem usar aquele link, tá, do formulário do Google e deixar as suas perguntas lá para eu responder para a próxima aula, tá bom? Paz e luz no coração de todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue entre nós. Obrigada, gente. Até semana que vem. Nós que agradecemos. Bom final de semana. Obrigada.